Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trouxe diquinha aqui para a primeira semana de aula no primeiro ano, né? A primeira semana de aula aí na alfabetização. Então, se você quer descobrir algumas dicas aí de planejamento para essa primeira semana na turma de alfabetização, fica aqui comigo. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Rialda Teles, eu trabalho com educação, sou psicopedagoga e caso não seja inscrito aqui no canal ainda, ajuda aí, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos, ok? Ajuda aí o nosso projeto, conto com vocês. Então, vamos lá para as diquinhas. Então, a primeira diquinha aí para o primeiro dia de aula seria o quê? A melhor de todas, né? Que é o acolhimento. A gente tem que acolher nossos alunos com o maior carinho e fazer com que eles se sintam em casa, para que dessa forma sinta prazer em estar naquele momento ali na sala de aula com os demais colegas. Então, acolhimento é o essencial para o primeiro dia de aula. E após o acolhimento é hora da socialização, hora de conhecer os coleguinhas. Então é nesse momento que o professor vai fazer uma dinâmica para que os alunos possam se conhecer. Eu gosto muito de uma dinâmica que funciona o seguinte, diferente das tradicionais. As crianças ficam na rodinha, você pode usar um potinho, qualquer coisa que você tiver. Eu usava um trenzinho, onde dentro de um dos vagões eu colocava as fichas com as características das crianças, nome e características. E colocava uma musiquinha para tocar, tipo a musiquinha da cadeira, o trenzinho ia andando, quando a musiquinha parava, o trenzinho parava. E a criança que estivesse com o trenzinho pegaria a ficha e, caso a criança soubesse ler, já iria ler, caso não soubesse ler, passava para a professora e a professora fazia a leitura da ficha que estaria escrito o quê? O nome, né? Por exemplo, Maria tá de tênis rosa, Maria tem cabelos cacheados, Maria é magrinha. E aí, após essas características, a criança tentava identificar ali na rodinha quem era Maria. É uma dinâmica bem interessante, eu gosto muito de trabalhar, que sai um pouquinho do convencional, né? Nada melhor do que dar uma mudada às vezes. Aí eu gosto muito dessa dinâmica, se vocês quiserem fazer para experimentar. Logo após a socialização, é o momento de fazer os combinados, né? Ainda ali na rodinha, o professor vai sentar com os alunos e vai produzir um cartaz com os combinados, vai discutir a respeito dos combinados, produzir o cartaz e colar lá na parede da sala de aula, vai fixar lá direitinho. E após os combinados, é o momento de conhecer o espaço escolar. Então, a professora vai levar as crianças para fazer um tour para conhecer os ambientes da escola e também alguns funcionários da escola, para que assim ele se sinta mais confortável e entenda para que funciona, onde funciona cada parte da escola, onde funciona a secretaria, onde funciona a cantina, enfim, um tour por toda a escola. E depois do tour, a professora vai fazer uma leitura com o tema Volta às Aulas, que é nada melhor para um momento de volta às aulas, né? E depois o professor pode finalizar com alguma dinâmica, alguma brincadeira, algo bem divertido para a criança voltar e ir para casa nesse primeiro dia feliz e contente. E para o segundo dia de aula, o que iremos fazer? Então, o professor vai sentar com os alunos na rodinha ou de uma maneira que se sinta mais confortável, vai ler junto com as crianças a rotina do dia, vai reler os combinados feitos no dia anterior e em seguida eu gosto de fazer uma produção de um painel com o nome das crianças. Eu gosto muito de colocar uma foto da criança e um espacinho abaixo, ou alguma coisa, um imã ou algo, enfim, com um espaço abaixo onde pode fixar o nome da criança. Então vai ter um painel com a foto
e o nome da criança embaixo, onde também pode fazer a chamada. Eu usava muito para fazer a chamada quando eu trabalhei na alfabetização. Escolhia uma criança para o dia e essa criança eu ia fazendo a chamada e a criança ia pegando o nome de cada um e colocando embaixo da foto. Então o painel de foto eu acho muito bacana mesmo. E talvez a escola não disponibilize a foto, igual foi no meu caso. Como eu tinha uma impressora, eu comprei o papel fotográfico e imprimi em casa mesmo. Mas pode imprimir numa folha comum, que também fica legal. Após esse momento de produção do painel, eu acho interessante conversar com as crianças a respeito da leitura. O que eles acham da leitura, qual a importância da leitura, qual a importância da escrita, enfim, conversar o que eles acham da escola no geral. Depois desse bate-papo, é hora de apresentar o alfabeto. Eu gosto de apresentar o alfabeto juntamente com o som. Eu explico, por exemplo, a letra X, quando alguém pede o silêncio, na verdade, né? O X. Então, eu trabalho letra e som. O alfabeto eu gosto de trabalhar de forma aleatória. Ainda não trabalho a ordem alfabética. Então, eu coloco as letras no potinho, pego a letrinha que for sorteada, no caso, as crianças irão falar e dessa forma eu consigo identificar se reconhecem as letras e se tem noção também do som de cada um. E depois desse momento de apresentar o alfabeto, eu acho interessante finalizar um dia com mais uma brincadeirinha. Afinal, na primeira semana de aula é bem interessante para que fique mais divertido. E no terceiro dia, o que iremos fazer na sala de aula? Então, pessoal, nesse terceiro dia, novamente vai ler a rotina do dia com as crianças, reler os combinados, porque eles ainda estão no processo ali de adaptação. E após os combinados, no terceiro dia eu sempre faço uma atividade diagnóstica escrita. Nesse momento eu uso palavras simples, algumas com encontros de consoantes, algumas com os dígrafos, para eu ter uma noção aí de como anda a escrita das crianças. Faço novamente a leitura do alfabeto, letra e sons, assim como eu falei anterior, e falo também das vogais. Eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui no card, um videozinho de como ensinar as vogais de uma forma mais divertida. Você pode usar a historinha das vogais para finalizar aí o seu terceiro dia de aula na alfabetização. No quarto dia, vamos fazer novamente a leitura da rotina do dia, reler os combinados. E agora nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica já mais na parte da matemática. Você vai fazer umas atividades direcionadas para quantidade, numeral, para observar se a criança já tem noção de quantidade e numeral. Nesse momento pode ler a história dos números também, que é bem bacana. E no quinto e último dia de aula aí da semana, é o momento, você vai começar com lendo a rotina do dia, relendo os combinados que foi feito lá no primeiro dia, e é o momento de fazer uma avaliação diagnóstica da leitura. Você vai usar palavras mais simples, frases simples e também umas mais complexas para você ter noção de como anda o nível de leitura das crianças. Em seguida, você pode contar a historinha do H, do LH, do NH, caso as crianças tenham dificuldade nesse sentido, que é bem comum na alfabetização, no início aí da alfabetização, que é o primeiro ano. E para finalizar o quinto dia, podemos pedir para as crianças que desenhem o que acharam dessa semana na escola, quais foram os pontos positivos, quais os pontos negativos durante a semana, e podemos também ler uma historinha bem bacana para incentivar a leitura das crianças. Você pode construir aí um cantinho que vai ficar reservado para leitura diária, né? Todo dia você vai fazer uma leitura para que assim a criança se acostume
com esse processo. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar aquele joinha pra ajudar a amiga aqui, ok? E um bom ano letivo, que seja um ano de excelente trabalho para todos nós. Beijos, beijos. Tchau, tchau.